Orar ao Senhor, buscar a santa presença de Deus. Essa hora você não tem que se preocupar com outras coisas, não. Essa hora você tem que se esvaziar, deixar o teu coração com espaço liberado, para que a presença do Senhor possa entrar e trazer a alegria da presença dEle, trazer a alegria da palavra dEle. Nessa hora você precisa se esvaziar, para que a paz dEle
sua casa. Profetizo sobre a sua família. Diga para ela, em nome de Jesus, se liberte agora. Receba essa unção de vitória sobre a tua casa. Em nome de Jesus, se liberte agora. Receba no Senhor a unção de vitória. Coloco minha fé em ação e seguro firme nas mãos do Senhor. Diga para sua classe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se liberte agora. Receba no Senhor a unção de vitória. Eu coloco minha fé em ação e eu seguro firme nas mãos do Senhor. Porque eu sei que Ele é o Deus que atende ao meu clamor. Ele é o Cordeiro Santo que ressuscitou, a resplandecente estrela da manhã, geração de Davi. Em nome de Jesus eu me liberto agora. Eu recebo do Senhor a unção de vitória. Coloco minha fé em ação e seguro firme nas mãos do Senhor. Jesus, segure firme. Mas Ele conhece o teu coração, conhece toda a tua fragilidade. Ele transforma as tuas fraquezas em forças. Senhor, como eu sempre tenho dito, aquela oração que o rei fez diante da tua face. Muitas vezes nós não sabemos o que fazer e nem temos forças para tal. Mas os nossos olhos estão continuamente em Ti, Senhor. Crendo que quem pede recebe. Quem busca encontra. Quem bate, seria aberta a porta. Eu creio, Senhor. O alimento que vamos receber agora será suficiente para colocarmos a nossa fé em ação. Para crer no que precisar de crer. Ainda que nos falte palavras, Senhor. A tua palavra diz: não somente abra a tua boca que eu te encherei, diz o Senhor. Como o rei Davi, nós podemos declarar: o meu coração ferve com palavras boas. E a tua palavra é boa, assim como é a tua vontade, perfeita e agradável também. Eu coloco minha fé em ação e seguro firme nas mãos do Senhor. És o meu Jesus. Vamos aplaudir Jesus. Deus abençoe a sua vida e a sua casa, para a glória de Deus. Amém? Com graça e com fé, nós estamos aqui na quarta-feira da família, no estudo Andando pela Fé, vivendo pela fé, agindo pela fé. E aqui no segundo livro de Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 6, vamos lá, igreja. Nós vamos aprender um pouquinho a andar pela fé. Paulo declara que andamos por fé e não por vista. É o primeiro entendimento que a gente tem que ter. A gente andar pela fé e não por vista. E aqui no capítulo 6, de segundo livro dos Reis, nós vamos aprender a história, né, do profeta Eliseu, que foi sucessor de Elias, que andou por fé. E andar por fé é o que? É andar na Escritura. Andar por fé é andar sobre a palavra de Deus, sobre aquela promessa que diz ao nosso respeito. Hoje é o culto pela família, então toda a palavra que está acerca da família é para você e é para mim. Amém?
Se os seus filhos são herança do Senhor, os meus também são. Amém? Se o seu leito é bendito, o meu também vai ser. Porque toda a extensão da palavra de Deus é uma terra da promessa que nós devemos andar. Vamos lá, capítulo 6, versículo 8. Vamos lá, igreja. Capítulo 6, versículo 8, em nome de Jesus, que diz assim: E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e se guardou ali, não uma e nem duas vezes. Vamos dar uma parada aqui e entender que andar pela fé também é dar ouvidos ao que Deus fala. E nós precisamos, igreja, principalmente nos dias de hoje, sermos sensíveis à voz do Espírito de Deus. Você percebe que Eliseu estava ligado com Deus, ligadinho ali com Deus, e tudo que o inimigo planejava, Deus mostrava para o Eliseu, e o Eliseu avisava ao rei de Israel: ó rei, Deus me mostrou que o rei da Síria vai armando uma armadilha para você naquela estrada, então não passe por ali. E muitas vezes, irmãos, olha como é que Deus faz. Às vezes a gente tem todo o itinerário marcadinho para a gente passar. Às vezes a gente vai em tal lugar, a gente sai uma certa hora de casa, pega tal ônibus para chegar naquele lugar. Mas muitas vezes naquele dia o ônibus atrasa. Muitas vezes a gente perde o ônibus. É para entrar numa rua, a gente acaba errando e entrando na segunda. O primeiro impacto é ficarmos aborrecidos. Temerosos, vou chegar atrasado. Ainda mais quando é consulta marcada, alguma coisa que você marca, que você tem que estar ali naquele horário. Mas muitas vezes o próprio Deus, Ele cria situações para que você não seja pego de surpresa. Mas o nosso primeiro impacto é fazer o quê? Ficar com raiva. Perdi o ônibus, não podia ter perdido. Nossa, como que com GPS eu errei a rua? Às vezes são coisas simples do nosso cotidiano que Deus ele está trabalhando e a gente não percebe. Então, irmãos, por que é necessário a gente estar ligado com Deus? Para nós não nos aborrecermos diante dessas situações. E às vezes você está achando que aquilo que está dando errado, né, é por causa de um cotidiano, e não é. Às vezes é Deus te livrando de alguma situação. Por que eu estou te falando isso? Deixa marcado aí. Deixa marcadinho para a gente voltar logo, tá? Meio da Bíblia é Salmos. Você vai lá no Salmo de número 91. Vamos lá? Então, andar por fé é andar sobre o que diz a palavra de Deus, as Escrituras, ao nosso respeito. Pastor, e o que diz o Salmo 91? Vamos lá? Irmãos, nós precisamos treinar os nossos olhos, nosso coração, os nossos ouvidos, a nossa boca. Precisamos treiná-los como um bom soldado, né, a ouvir o que Deus ouve, a ver o que Deus vê, a sentir o que Deus sente e agir como Ele age. Se a gente faz tudo isso fora da palavra, qualquer situação na nossa vida pode dar muito errado. E às vezes uma armadilha pode acabar com uma família. Às vezes uma palavra pode acabar com uma amizade. Às vezes uma palavrinha boba, a pessoa toma aquilo no coração e ela desfaz uma amizade, às vezes de sangue. Às vezes é irmão que não conversa mais com outro irmão, é marido que chega ao extremo de separar-se da família. E tantas situações por causa, às vezes, do lugar errado, da palavra errada, na hora errada. Não são armadilhas que todos os dias Satanás lança contra nós.
nosso trabalho, no nosso cotidiano, dia a dia. Às vezes uma palavra fora de ordem, uma palavra fora de hora, pode causar uma confusão tremenda. Então a gente precisa ser sensível. Como é que soldado vence a guerra? Treinando. Você tem que treinar o teu espírito. Pastor, como que eu treino meu espírito? Lendo a palavra de Deus constantemente, meditar na lei do Senhor dia e noite. Amém? Temos que estar em oração. Temos que estar ligados com Deus. Antes de eu ler aqui, eu passei por uma igreja um certo tempo atrás, uma das primeiras igrejas que eu pastoreei. E eu tinha um grupo de obreiros um pouquinho grande. E sempre tem aquela confusão, Sempre dá confusão quando tem muita gente trabalhando dentro da mesma casa. Às vezes as ideias não batem e a gente tem que ficar ligado com Deus para evitar danos maiores. E eu estava nessa certa igreja e o Espírito Santo me incomodava. E eu fui orar. Senhor, o que está acontecendo? Eu olhava, estava tudo normal. Os obreiros trabalhando normal, os membros da igreja vindo normalmente na igreja, estava tudo bem dentro de casa, mas tinha uma coisa me incomodando. E eu fui orar e Deus me deu uma palavra lá em Eclesiastes, não precisa abrir não, que fala que tudo que a pessoa planeja na cama dela, presta atenção nisso, tudo que a pessoa planeja na cama dela, existe um pássaro alado em cima do telhado que pega tudo que a pessoa pensa, maquina na cama dela e dá conta, espalha a notícia, tudo é intenção. Então o que aconteceu com Eliseu era isso. Tudo que o rei da Síria intentava mal contra o rei de Israel, toda a armadilha, toda a situação, o Espírito de Deus falava para o Eliseu. O Eliseu ia lá e contava com ele: ó rei, não vai ali, passa por canto. Era aquela sensibilidade. Mas voltando aqui, e aí estava acontecendo um problema entre os obreiros, mas ninguém me falava nada. Nem precisa envolver a pastora, ela é brava. Não sei não, acho que o povo tirou, eu sou brava. A pastora é brava e vai dar confusão pior ainda. Mas não estava um clima legal. E aí um dia eu pregando, o Espírito Santo falou para mim: olha, tem duas obreiras que não estão se falando. E ainda falaram para não te falar nada porque você ia brigar. Mas agora eu estou te falando, você vai brigar. Aí no altar, irmãos, trouxe aquela palavra: aquele que tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a oferta perto do altar, vai lá, se conserva, depois volta, pega a oferta e entrega no altar. Irmãos, isso não é só financeiramente. Quando a pessoa não está bem com a outra, nem as orações delas são respondidas. Ouvidas são porque Deus ouve tudo, mas a oração não é respondida, porque tem algo ali bloqueando o Espírito Santo de Deus de agir com liberdade. Uma tinha ficado chateada com a outra num dia de limpeza, coisa boa, irmão, coisa boa que o diabo usou ali, um dia de limpeza, ficaram aborrecidos uma com a outra. Aí, diante do povo tudo bem, mas saía da porta da igreja, irmão, a vida era mal. Ficava aquela situação, e eu dei essa palavra e falei: como que você vai buscar o perdão de Deus se você não perdoa seu irmão? E como que você diz que é de Deus se você não ama o seu irmão? A Bíblia diz que nós temos que viver em comunhão, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. E aí uma olhou para a cara da outra, elas não estavam se falando. Um olhou para a cara da outra, tipo: foi você que foi falar com ela? Aí no final do culto elas me procuraram: pastor, eu vim aqui para falar lá com a senhora, porque eu tenho certeza que fulano falou. Aí veio a outra: mas pastor, eu também vim aqui porque eu tinha certeza que ela tinha falado. Porque nenhuma das duas falou nada. O próprio Espírito Santo de Deus. Mas por quê? Para consertar o que está errado. E Deus mostra, irmãos, isso foi um caso isolado que aconteceu, amém? Foi outra igreja. Mas isso pode acontecer no seu trabalho. Isso pode acontecer na sua vizinhança. Às vezes tem alguma coisa que o diabo está se aproveitando para trazer um mal-estar que você pode consertar. Ou que você pode se desviar daquilo. Salmo 91 diz assim,
do verso 1 em diante, que diz: ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai fazer o quê? Descansar, não vai ter preocupação com as coisas. E aí ele diz o verso 2: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele o quê? Confiarei. Deus é vida, Ele é refúgio, né, que é a segurança, Ele é a sua força. Então, naqueles momentos de fraqueza, a força de Deus vai estar contigo. E aqui, olha aqui, ó, verso 3: porque Ele te livrará do laço de quê? Do passarinheiro e da peste perniciosa. Que é isso? Doenças, armadilhas do diabo, tudo aquilo que ele faz para amarrar a vida de alguém. O que é o laço do passarinheiro? Aquelas armadilhas que ele usa para pegar o passarinho. O passarinho, tadinho, todo inocente, cai no assaltão e já era. Acabou a liberdade dele. Então, uma pessoa, quando ela cai na armadilha do diabo, acabou a liberdade dela. Ela fica presa por sentimentos, ela fica presa por raiva, ela fica presa pelo ódio, pelo ressentimento, pela tristeza, irmão. Quantas pessoas estão presas pela tristeza? Então ele vai nos livrar do laço do passarinheiro, ou seja, da armadilha do diabo, da peste perniciosa, que é a doença. E ele diz no 4, ó, e ele te cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas estará o quê? Seguro. A sua verdade é escudo e bloqueio. Não temerás o espanto noturno, nem seta que morde de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E aí, irmãos, presta atenção. O Eliseu, ele é um homem de Deus, sensível à voz do Espírito. Mas por quê? Porque ele estava constantemente buscando a Deus. Você pode ser esse homem hoje, essa mulher hoje, sensível à voz de Deus. E aí, quando você começar a andar pela fé, como o apóstolo Paulo ele fala, andando por fé e não por vista, vai acontecer isso aqui, ó, verso 8. Somente com os teus olhos olharás, ou seja, você vai ver pela fé, amém? Somente com os seus olhos olharás e verás a recompensa o quê? Ainda que o diabo use uma pessoa fraca para tentar te prejudicar, Deus vai te mostrar isso. Deus vai te mostrar, mas não você ficar com raiva da pessoa. Pelo contrário, Senhor, liberta aquela pessoa que o diabo está usando para me prejudicar. Aquela pessoa está perdida, está cega. Aquela pessoa foi usada pelo inimigo para destruir a família. Aquela pessoa é usada para tirar a paz. Então, meu Deus, liberta aquela pessoa em nome de Jesus. Eu faço uma oração assim, irmãos. Diante de Deus, eu estou falando isso para você. Quando eu sei que tem alguém fraco na mente, usado pelo diabo para tentar me prejudicar, lançando maldição, inventando palavras de conforto, em vez de eu ficar com raiva igual antigamente, eu oro assim: meu Deus, abençoe fulano. Eu falo o nome da pessoa. Pastora, abençoar, sim. Gente abençoada não perturba. Diga isso para o seu irmão. Gente abençoada não perturba ninguém. Irmãos, a pessoa está sendo abençoada, ela vai estar tão preocupada com a cabeça dela que ela vai me esquecer. Né? Eu não vou ter que aumentar minha carga de oração. Vou ter que usar inteligência. Não, não está falando de mim, que cai um raio do céu e queime ele por inteiro. Eu estou agradando a Deus? Deus, você está me avisando para eu ficar com raiva? Não. Mas para eu tomar atitude. Às vezes Deus mostra certas situações, irmão, não é preciso se abater, nem se entristecer, nem ficar com raiva. Precisa tomar uma atitude de fé. Ele aqui, ó, somente com os teus olhos olharás, deixa pela fé, e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o lugar que eu me escondo. Sabe aquela criança dengosa que quando cai, rala o joelho, corta o colo do pai e da mãe? É o que a gente tem que fazer com Deus. Né? Quando tem uma ferida, a gente tem que correr para Deus. Quando tem uma conquista, tem que correr para Deus. Verso 10: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua casa em segurança.
pastor, mas eu vi, pastor, a minha vizinha fazendo tal coisa. Ainda que aquilo que os teus olhos viu te entristeça, que você vê pela palavra te alegra. Amém? Somente com os teus olhos você vai ver. Isso não é uma atitude nenhuma, irmão. Deus, Ele faz a obra, e Deus é maravilhoso para fazer. Vamos voltar lá para terminar então? Então o Eliseu, tudo que acontecia, o inimigo planejava, Eliseu vinha e contava para o rei. Mas aí, irmãos, quando você faz a vontade de Deus, o inimigo se levanta. Voltemos a 2 Reis aí, capítulo 6, versículo 11. Então, se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. O rei da Síria é o inimigo, tá? E chamou os seus servos e disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel, para eu saber aqui agora, quem está fofocando para o rei de Israel? Temos um traidor do nosso meio, né? O que aconteceu naquele caso lá. Foi fulano que falou, foi Ciclano. 12. E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber o rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. O rei, você deita lá para planejar contra o povo de Deus, tem um homem de Deus lá que ouve tudo, porque o próprio Deus mostra para ele. Não tem nenhum traidor que o nosso meio. É que lá tem um homem de Deus. Irmãos, a gente tem que confundir o inimigo assim. O inimigo, quando ele tentar algo contra a gente e não der certo, ele tem que falar assim, ó: naquela casa tem uma mulher de Deus, naquele lugar tem um homem de Deus, uma pessoa que ora, uma pessoa que confia, uma pessoa que crê. Versículo 13. E ele disse: vai ver aonde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que ele está em Dotã. 14. Então enviou para lá cavalos e carros, um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Não, nós vamos quietinho, na calada da noite, e nós vamos pegar esse profeta de surpresa. Lembra que nós lemos lá no Salmo 91? O Senhor vai nos guardar da seta que voa de dia e de noite. Nós vamos para dormir tranquilo. Deus aí está guardando. Você acha que Eliseu perdeu a noite de sono dele preocupado? Está dormindo. A gente prova isso aqui, ó. 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos agora? E agora, quem poderá nos defender? Às vezes a pessoa grita de desespero: e agora o que eu vou fazer com essa ameaça de desemprego? E agora o que eu vou fazer com essa ameaça contra a minha família? O que eu vou fazer com essa praga que lançaram na minha família? E agora o que eu vou fazer? Quem não tem visão, irmãos, se desespera. Mas o Eliseu estava dormindo tranquilo, tanto é que ele nem acordou cedo. Estava dormindo ainda. O que o moço tinha que acordar cedo? Estava lá dormindo, sono tranquilo, porque Eliseu tinha a visão de Deus. Quando você tem a visão de Deus, irmãos, escuta bem o que eu vou te falar aqui, você que me ouve em casa também. Quem tem a visão de Deus, ainda que o diabo se levante com carros, cavalos, exército, com palavras, com ações, ainda que se levante contra nós, que estamos na visão de Deus, todo o inferno, Deus ele controla. O senhor não precisa ter medo, que ela confie que Deus é refúgio e proteção. Amém? Ela está descansando debaixo de suas asas. A pessoa está caminhando num sol quente. O que ela procura? Sombra. Você está caminhando no deserto, irmãos, você procura sombra. Só que no deserto espiritual, a sombra que você tem é da asa de Deus. Amém? Debaixo das asas do Senhor você vai estar seguro. E aí olha o que aconteceu no 16.
E Eliseu disse o quê? Não temos, porque mais são os que estão conosco do que estão com ele. Ô menino, vai dormir. Mas Eliseu lá fora está secado, mandou morrer. Eliseu lá tem muito exército, só tem gente aqui na cidade. Eles pegaram a gente de surpresa de noite. Eliseu falou assim para ele: volta a dormir, menino. A gente está criando um diálogo aqui, amém? Volta a dormir, menino. Tem mais gente conosco do que com eles. Aí o moço olha, Eliseu está doido, está dormindo ainda. Como tem mais gente conosco? Ele diz aqui, ó, 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, eu te peço que abra-lhes os olhos, para que ele veja. E abriu o Senhor os olhos do moço, e ele fez o que ele viu. Eis que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo, em redor de quem? Quem é que tinha visão? Eliseu. Você acha que Eliseu estava preocupado com o exército do rei da Síria? Se ele tinha um exército, Deus vive com ele? Irmãos, quem está confiante em Deus não se preocupa não. Pode vir no inferno, pode se levantar, você vai lá, faz a obra de Deus, siga a palavra de Deus, fique no centro da vontade de Deus. Pode estar dando tudo errado ao seu redor, continua firme. O barulho do diabo é isso mesmo, é fazer você desviar os olhos dos montes que está cheio de carros e cavalos de fogo. Tira os olhos do monte, coloca os olhos no exército do rei da Síria. Cuidado, irmãos. Às vezes o diabo está ferindo você de cegueira e você não está percebendo. Está olhando demais o problema, olhando demais a situação, esquecendo de andar pela fé e olhar pela palavra. Eis que os olhos do moço abriu, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. 18. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, eu te peço, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Meu irmão, Deus vai honrar a sua oração. Amém? Quando você orar, buscar a Deus, Deus vai honrar a sua oração. Quando você orar a Deus e buscar: Senhor, fere os meus inimigos de cegueira, Deus vai honrar a sua oração. Quando você falar: Senhor, abre os olhos da minha família para que eles vejam o Deus que eu estou vendo, Deus vai honrar a sua oração. Amém? Deus, Ele quer honrar a oração do povo. Deus quer buscar aqui pessoas que possam ter um olhar sarado, que é um olhar de fé. Amém? Quero orar por você. Quero orar pela sua casa agora. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Meu Deus, o recado de hoje é esse: que precisamos, meu Deus, é treinar os nossos olhos, para que possamos ver como Eliseu via. Que possamos treinar o nosso coração para não sentir medo, porque Eliseu, ele disse para o moço: não temas, não tenha medo de ninguém, não tenha medo da situação. Ainda que tudo pareça perdido, cercado pelo inimigo, não temas. Senhor, precisamos treinar a nossa boca para falar por fé. Não, mas vai dar certo em nome de Jesus. Pode estar dando tudo errado, pode as coisas serem diferentes daquilo que lemos em tua palavra, mas a nossa confiança está na tua palavra. E se alguém nos pergunta: e como estão as coisas? Tudo vai bem. Nós não temos que falar segundo a nossa vista, nós temos que falar segundo a fé pela tua palavra. E a tua palavra diz que sobre todas as coisas nós fomos feitos mais que vencedores. Meu Deus, ajuda essa pessoa a treinar os olhos dela, ajuda essa pessoa a treinar os ouvidos. Meu Deus, ela tem escutado tanta coisa, meu Deus. É uma voz atrás da outra na multidão, e ela está se perdendo nas
vozes que ouve. Ajuda essa pessoa a treinar o espírito dela, para ela só ouvir o Espírito Santo de Deus. Assim como Eliseu ouvia o Senhor. Meu Deus, que possamos ouvir. Quando o Senhor nos falar, olha por tal situação. Quando o Senhor nos falar, desvia de tal rua. Quando o Senhor nos mostrar, algo não está indo bem, acorda. Senhor, nos ajude como um bom soldado a treinar os nossos olhos, ouvidos, a nossa boca e principalmente o nosso coração, a sermos sensíveis a Ti, como Eliseu era sensível. E assim como quando o inimigo tramar contra nós, possamos ter essa visão de águia e abençoar aqueles que nos perseguem, e orar por aqueles que nos maldizem, e amar aquele que está sendo surrado pelo diabo, a ponto de orar, Senhor, liberta aquela alma em nome de Jesus. Oh, meu Deus, só o soldado treinado, ele tem condições de vencer uma guerra. Por isso que Paulo declarou que venhamos a andar por fé e não por vista. Meu Deus, ajuda esta pessoa agora, para que ela tenha visão de águia e não de pombo. Meu Deus, talvez ela está vendo só ao redor dela, e a visão de águia vai além. Ela possa enxergar o intento de Satanás e já repreender aquilo em nome de Jesus e não guardar no coração. Meu Deus, que ela possa sentir a direção de Deus, vai em tal lugar. E ali, quando ela for, ela vê o milagre de Deus acontecendo. Que ela desperte quando o Senhor nas madrugadas a chamar para orar. Que essa pessoa desperte para uma vida de comunhão contigo. Se ela quiser vencer mesmo todas essas batalhas que se levantaram na vida dela, é o passo simples que ela precisa ter: andar por fé, andar na palavra. E a palavra diz que praga alguma chegaria à nossa tenda, e não vai chegar, meu Deus. Aquele que está habitando no esconderijo do Altíssimo não tem o que temer, porque nada que ande de dia ou de noite, nem que ande na escuridão, nas regiões celestiais, ela não precisa temer, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Assim nós oramos e cremos, tomamos posse para nós e a nossa casa, em o nome do Senhor Jesus. Você diga amém e você diga graças a Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Queridos, fique com essa palavra no coração. Medita nela, toma posse, ore da maneira certa e você vai vencer e vencer em nome de Jesus. Diga amém e diga graças a Deus.